RCP Notícias. Sete da manhã, tempo para o primeiro jornal, na abertura com os títulos. Muito bom dia. Proposta de lei que define as bases da política do clima, aprovada na Generalidade por unanimidade, tal como o Tratado do Alto Mar. A sessão plenária faz hoje uma pausa, regressa amanhã para o debate sobre o Estado da Nação. O Centro para Energias Renováveis e Eficiência Energética da CDO assinala 15 anos. O Presidente da República recebe uma delegação de deputados do Parlamento da CDO. A tabela única de remuneração na administração pública está em vigor a partir de hoje. O secretário nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública alerta que o instrumento está longe de dar satisfação. Cabo Verde está longe de ser um país afetado pelo tráfico humano. É uma nota da Presidente do Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas a propósito de um Fórum Nacional de Diálogo que tem lugar hoje nas cidades da Praia. TSV divulga estatísticas referentes ao semestre que agora termina. O número de voos duplica. 233 mil passageiros transportados em 4 mil voos realizados. Já de seguida, o desenvolvimento destas e outras matérias no primeiro jornal. Como sempre, a edição e a apresentação é do Júlio Vera Cruz Martins, que tem a técnica do Martim Fernandes e Daniel Cunha. Bom dia. Votos renovados de muito bom dia. Um terremoto de magnitude 8,8 na escala de Richter atingiu a península de Kamchatka, na Rússia, e há agora alertas de tsunami em todo o Pacífico, desde a Rússia, Japão, até a costa dos Estados Unidos, incluindo Hawaii. Mais de quase 2 milhões de pessoas no Japão, por ordem do governo, já receberam ordens de retirada. O terremoto na região de Kamchatka é o mais violento desde 5 de novembro de 1952, quando um terremoto de magnitude 9, ocorrido praticamente no mesmo local, provocou tsunamis devastadores em todo o Oceano Pacífico, e já há registro de ondas de quase 3 metros. A sessão plenária da Assembleia Nacional faz hoje uma pausa por esgotamento de agenda, mas é retomada amanhã para o debate sobre o Estado da Nação. O registro de ontem, afora o período de questões gerais sobre água, dá conta do maior consenso parlamentar desta temporada, com a aprovação por unanimidade de 2 iniciativas. A resolução que aprova o Tratado do Alto Mar, que vai ao Presidente da República para ratificação. A proposta de lei que define as bases da política do clima vai às comissões para especialidade, que, por vontade do Ministro da Agricultura e Ambiente, deve ficar concluída o mais tardar até setembro. Gilberto Silva quer o diploma pronto antes de ir à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que se realiza em Belém, Brasil, entre 10 e 21 de novembro próximo. No caso de Cabo Verde, os estudos feitos pelo INMG registraram um aumento da temperatura média de 0,7 graus centígrados nos últimos 50 anos. Temos hoje noites e madrugadas mais quentes, com implicações para o bem-estar e saúde. Conforme os cenários do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, deve ocorrer em Cabo Verde, na melhor das hipóteses, um aumento médio da temperatura anual de aproximadamente 1,5 graus centígrados e uma diminuição das chuvas entre 10% e 30% até o final do século. O nível do mar vai subir entre 13 e 53 centímetros até 2090, com as implicações tipificadas pelo Ministro do Ambiente, desde logo a perda progressiva das praias balneares. Salinização das águas subterrâneas e dos solos, a erosão costeira e danos crescentes nas habitações e infraestruturas vitais
como estradas e portos. Os impactos económicos já estão devidamente quantificados. Segundo o Banco Mundial, no seu relatório Country Climate and Development Report 2025, se nada fizermos, ou seja, se não acelerarmos a ação climática, o PIB poderá ser entre 3,1% e 3,6% inferior em 2050, as receitas do turismo podem cair 10%, as culturas de sequeiro podem perder até 10% da receita, a pobreza poderá aumentar até 1% por ano após 2040. Ainda, segundo o Banco Mundial, aproximadamente 1/3 dos cabo-verdianos está em risco de ser afetado diretamente pelos eventos climáticos extremos, segundo seca, portanto, sobretudo por secas e inundações. A legislação complementar deve ficar concluída no prazo de 1 ano e é expectável uma ampla campanha de informação e sensibilização dos cabo-verdianos. O Presidente da República recebe ao fim da manhã uma delegação de deputados do Parlamento da CDO que estão na praia desde ontem, na cidade da Praia desde ontem. Vêm participar nas celebrações do 15º aniversário do Centro para as Energias Renováveis e Eficiência Energética, inaugurado no dia 6 de julho de 2015, justamente por José Maria Neves, então Primeiro-Ministro. A delegação parlamentar da CDO é liderada pelo deputado Orlando Dias, Presidente da Comissão de Saúde. Uma delegação oficial do Parlamento da CDO, composta por deputados e também membros da administração do Parlamento comunitário, estão aqui no âmbito de fiscalização e controle parlamentar do Centro de Energias Renováveis da CDO, que se encontra em Cabo Verde. Neste âmbito, a delegação solicitou uma audiência com a Sua Excelência, Presidente da República, no sentido de, portanto, fazer uma visita de cortesia, falar também sobre a integração regional, o papel que Cabo Verde tem desempenhado no processo de integração, trazer informações sobre a comunidade e, portanto, é uma visita basicamente de cortesia também. Durante o encontro serão trocadas impressões sobre, digamos, a nossa sub-região. E desde já agradecemos imensamente a prontidão de Sua Excelência, Presidente da República, no sentido de receber a delegação. Não é a primeira entidade a receber a delegação em Cabo Verde, se demonstra, digamos, o respeito e o empenho do Presidente no processo de reforço da integração de Cabo Verde na CDAO. Orlando Dias concorda que as reuniões que a CDAO tem promovido na cidade da Praia e mais recentemente do Comitê Técnico de Gestão de Normas demonstram que Cabo Verde deve reforçar a sua integração na sub-região. A realização dessas atividades só prova o quão os países da CDAO e a nossa sub-região respeitam a Cabo Verde e têm Cabo Verde em devida conta. É um bom sinal. A CDAO é uma região que tem cerca de 400 milhões de habitantes. Nós temos um mercado pequeno e Cabo Verde precisa de CDAO para desenvolver a sua economia, para trocas comerciais, para melhorar o seu processo de desenvolvimento e vice-versa. A concretização do corredor Praia-Dakar-Abidjan é um dos projetos centrais na maior parte das intervenções da Delegação Nacional no Parlamento da CDAO. Digamos, o financiamento do corredor marítimo Praia-Dakar-Abidjan, Abidjan-Dakar-Praia, e isso tem acelerado um pouco o processo. Acho que o processo agora está um pouco mais avançado e vamos continuar a bater, vamos continuar a falar sobre isso, vamos continuar a influenciar para que o projeto venha a ser uma realidade. É um projeto importante. Nós, neste momento, temos ligações aéreas, digamos, com muita frequência com a sub-região, mas a nossa insuficiência, o nosso déficit é a ligação marítima. Enquanto não houver ligação marítima, tornam-se difíceis as trocas comerciais entre Cabo Verde e os outros países da região da CDAO. Além da delegação parlamentar, a cerimónia do 15º aniversário da ECRI conta com a participação das agências especializadas da CDAO que operam nos sectores de energia, agricultura, género e recursos hídricos. A abertura está por conta do Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro. A tabela única de remuneração na administração pública está publicada no Boletim Oficial de ontem e em vigor a partir de hoje. Numa primeira reação, o secretário nacional do Sindicato Nacional da Administração Pública alerta que o instrumento está longe de dar satisfação.
No nosso parecer, nós reivindicamos um desenvolvimento na carreira dos profissionais que entram num grupo de enquadramento funcional nível 1, o desenvolvimento até o nível 10, um desenvolvimento, em alguns casos, de 2.000 escudos, durante um período que poderá levar até 3 ou mais anos da avaliação. Esta progressão é extremamente baixo, digamos assim, não incentiva o desenvolvimento da carreira do profissional, contrariamente àquilo que diz o próprio documento, que tem como objetivo incentivar os quadros para ficarem, portanto, dentro da administração pública. Luís Lima concorda que a tabela única de remuneração vem eliminar várias disparidades, mas chama a atenção que ainda falta o manual de funções e até agora nenhum sinal. Esse instrumento é fundamental para complementar a tabela salarial. É claro que todos os PCFRs estão com algumas descrições de funções, mas não é de facto um manual de funções para cada trabalhador identificar o que é que ele faz, tendo em conta a filosofia de implementação do PCFR na base da função que a pessoa desempenha, não é? E então, se nós não temos este manual, este não está publicado, não existe, e nós não temos nenhum pedido de parecer sobre esta matéria. Poderá ser muito complicado essa descrição e o enquadramento de cada funcionário, se não for devidamente feito, se não identificarem bem as funções de cada funcionário, o enquadramento da tabela pode não ser da melhor forma. Além do acompanhamento dos PCFR, do pessoal de saúde, Luís Lima, que está na praia por esses dias, assinala que os trabalhadores do Instituto Nacional de Saúde Pública estão a exigir a aprovação do PCCS, agora PCFR. E é uma situação bastante crítica. Depois de 4 anos, o sindicato não tem uma proposta nas mãos sobre este PCFR. E nós temos uma situação que nós consideramos de injusta e ilegal também, que é os trabalhadores da Ficase são os únicos funcionários deste país que têm um salário abaixo do salário da administração pública. Quer dizer que na mesma categoria, na Ficase recebem menos que na categoria semelhante da administração pública? Exatamente isto. Já estamos 4 anos a insistir, a pedir a publicação antes do PCCS e agora do PCFR. Mas ainda nós não conseguimos, eu não sei se falta esta sensibilidade, mas os trabalhadores estão desorientados, estão desanimados, precisamente porque a instituição não faz nada, nem na tutela para a aprovação deste PCFR, que ninguém sabe onde está. E nós estamos neste momento a falar com os trabalhadores para ver o que é que devemos fazer para fazer o governo entender que é um processo que deve ser resolvido depois de 4 anos, deve ser resolvido mesmo antes do final deste ano. E é para dar suporte aos trabalhadores que o Sindicato Nacional da Administração Pública prepara-se para abrir uma delegação na cidade da Praia. Cabo Verde está longe de ser um país afetado pelo tráfico humano. A nota é da presidente do Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas. Bem a propósito, Angélica Vaz, de um Fórum Nacional de Diálogo que tem lugar hoje na Praia. A presidente do Observatório Nacional de Tráfico de Pessoas diz que a iniciativa visa promover um espaço de diálogo crítico e estratégico sobre as vulnerabilidades existentes, avaliar os progressos alcançados e identificar caminhos para uma resposta mais eficaz. O Observatório está a propor esse fórum com o objetivo, digamos, de promover uma mobilização nacional multissetorial em torno da prevenção, da proteção e da responsabilização no combate ao tráfico de pessoas. Pronto, será através de ações concretas como a sensibilização, terá um debate estratégico também e partilha de boas práticas. Um espaço de reflexão crítica e com um diálogo propositivo que vai reunir especialistas, decisores políticos, representantes de instituições públicas e da sociedade civil para analisar os avanços, digamos, alcançados e os desafios persistentes na resposta ao tráfico de pessoas em Cabo Verde. Elisa Fontes elenca alguns desafios enfrentados pelo país em relação ao tráfico de seres humanos. Um deles prende-se com a complexidade do crime. O tráfico de pessoas, sendo um crime complexo, facilmente, quando os elementos do crime não são
corretamente compreendidos, as respostas do sistema podem não ser as mais adequadas. Outro desafio prende-se também com a dificuldade da sua identificação. O fato do crime de tráfico de pessoas ocorrer maioritariamente, digamos, na clandestinidade, torna ainda mais difícil a sua identificação e, com isso, também, consequentemente, a aplicação da lei. Cabo Verde, que não está imune ao fenómeno do tráfico de pessoas, deve continuar a promover ações preventivas. Estudos realizados consideram que o país não é afetado, digamos, pelo tráfico de pessoas em grande medida. Mas, pronto, eu, na qualidade de presidente do Observatório, penso que mesmo que tenhamos um único caso de tráfico humano, é inquietante na mesma. Mas, entretanto, devemos preocupar na mesma com relação à prevenção. No âmbito do Fórum Nacional de Diálogo sobre o Tráfico de Pessoas, vai ser assinado um protocolo de cooperação entre o Observatório Nacional de Tráfico de Pessoas e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos e da Cidadania para a proteção dos direitos humanos. A TACV acaba de divulgar as estatísticas referentes ao semestre que agora termina. O número de voos duplica, 233 mil passageiros transportados em 4 mil voos realizados. Segundo as informações divulgadas ontem pela empresa, o número de voos interilhas registra cerca de 190 mil passageiros transportados em quase 3.400 voos realizados, com uma taxa de ocupação de 80%. As estatísticas apontam para 800 voos realizados entre Praia e São Vicente, com um total de 48 mil passageiros transportados. As ligações aéreas para a Ilha do Fogo registram um aumento para 700 voos, mais 438 que no ano passado, no mesmo semestre de janeiro a julho. A nível internacional, os números mostram uma redução de passageiros transportados, com uma taxa média de ocupação de 75% para 70%. A rota Praia-Lisboa, segundo a TACV, está estável, com 102 voos realizados, 14 mil passageiros, uma taxa média de ocupação de 68%. Os condutores, a greve dos condutores dos táxis na cidade de Luanda termina hoje. Já há 1.214 o número de pessoas detidas pela Polícia Nacional por suspeitas de envolvimento em atos de vandalismo. Portugal o consulado português tem aconselhado os cidadãos a terem cuidado quando saem à rua. O cardeal de Angola já solicitou ontem, numa declaração à Rádio Nacional de Angola, condenou os atos de vandalismo que têm tido lugar. O presidente de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, já assumiu que é candidato a um 4º mandato nas eleições que têm lugar daqui a 3 meses. O movimento Vida Justa volta à rua por um plano de emergência para a habitação. O movimento pede uma resposta para as mais de 90 famílias sem casa e mais de 60 crianças a viver na rua nos bairros de Talude Militar, no concelho de Loures, e da Estrada da Mina d'Água, no concelho de Amadora, onde as autarquias, segundo o movimento Vida Justa, ordenaram este mês a demolição de construções precárias. O movimento a convocatória faz uma convocatória para uma concentração junto à sede do Conselho de Ministros logo à noite e pretende entregar um abaixo-assinado, uma carta que é subscrita por mais de mil pessoas e várias organizações. Orlando Lima. Júlio Vera Cruz Martins, primeiro jornal aqui na sua Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.